Graça e paz, queridos, boa noite. Como é bom estar com vocês mais uma vez nesse culto online. Que Deus possa estar falando poderosamente no teu coração. É uma alegria muito grande poder entrar na tua casa, aí no aconchego do teu lar, estar com você num tempo tão precioso que Deus tem nos dado de poder celebrar o nome dEle, exaltar o nome do Senhor, glorificá-lo como Deus, como nosso Pai, como nosso Senhor, que Ele sempre foi. E que privilégio é o nosso, na verdade, de podermos estar vivos, estarmos conscientes, não é? Perfeitos, saudáveis, e isso é graça de Deus sobre nós. Muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por nos honrar com a tua presença nesse culto online. E o nosso desejo é que você se aperfeiçoe no Senhor, que você cresça cada dia mais, experimente mais e mais do poder da graça de Deus, porque o propósito de Deus é o vosso crescimento, o vosso aperfeiçoamento nele. Que honra ter você, viu? E eu quero estar tratando de um assunto muito importante para nossas vidas, cujo tema é não abandone a arca. Não abandone a arca, que para nós significa não abandonar a igreja. E eu quero me pautar em Gênesis capítulo 6, versículos 5, 8 e 14, 17 e 18, e depois Mateus 28. É os textos que nós temos para estar trabalhando com esta palavra tão gostosa, tão interessante para a tua vida. Então, Gênesis 6, versículos 5 a 8, que nos diz assim: Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como também o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Depois, versículo 17 e 18. 14. O Senhor fala para Noé: fazes para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Versículos 17 e 18. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo dos céus toda a carne que há espírito de vida. Tudo que há na terra expiará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. E depois, Mateus 26, 28. Olha aí o que está escrito aí para nós. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado para muitos, para a remissão dos seus pecados. Que texto precioso. Vamos orar, pedindo a graça, a misericórdia de Deus sobre nós. Pai querido, nós somos tão gratos ao Senhor por essa oportunidade tão sublime que o Senhor nos concede, ó Deus, de como igreja estarmos reunidos, ó Deus, em torno da Tua Palavra, para trazer para os nossos corações toda a direção e o aprendizado, ó Deus, que o Senhor quer que nós estejamos a cada dia adquirindo e possamos de viver para a glória do Teu nome. Querido Espírito Santo, que o Senhor venha trazer luz para esta palavra, e essa luz inunde todo o nosso ser, o nosso entendimento, e possamos, ó Deus, a cada dia, viver intensamente esses valores que só o Senhor tem para nos dar. Querido Espírito Santo, fica muito à vontade no nosso meio, na minha vida, na vida desses queridos, ó Deus, que estão chegando agora, diante do Senhor, através desta palavra. Muito obrigado por esse tempo, nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, amém, amém. Queridos, o texto que nós lemos de Gênesis
algo tão atual que parece que foi escrito no jornal de ontem, onde nós temos visto uma situação de corrupção sobre a face da terra, onde nós temos visto uma maldade assolando o ser humano e de uma forma desenfreada, que nós não vemos meio de poder parar e solucionar essas dificuldades, né? A corrupção que se multiplica, a terra está cada vez mais sendo destruída, detonada por homens, não é? Por princípios que têm trazido sobre as nossas vidas. E no texto que lemos de Gênesis nos diz que nos dias de Noé também estava assim. Estava numa destruição total, num caos total. E o Senhor se arrependeu, diz o texto, não é? Ele se arrependeu de ter criado o homem, porque o homem era mau no seu entendimento naqueles dias. Então, vendo esta palavra para nossos dias, que não é nada diferente daqueles dias, nós podemos, com muita convicção no nosso coração, entender que também o Senhor não está feliz com o que se passa sobre a face da terra. E aí então o Senhor intentou, desejou destruir todo o ser vivo que estava sobre a face da terra, por causa desta situação de andar segundo os seus corações, de deixar de lado tudo aquilo que o Senhor ensinou, não é? E vivendo de uma forma desregrada na presença do nosso Deus. E no versículo 8, que nós lemos, nós vemos aí que Deus achou graça em Noé, não é isso? E por fim, no versículo 17 e 18, Deus faz então a primeira aliança com o homem, estabelecendo com ele um concerto e mandando que ele fizesse, não é? Um meio de salvação para ele e para a sua família e para um casal de cada espécie de animais que existia naquele dia, nos dias de Noé. Que providenciasse então uma arca para a salvação, principalmente da família de Noé, porque o Senhor achou graça. O Senhor viu um homem e uma família que era obediente, que andava na presença de Deus e nos princípios de Deus. Deus também estabeleceu mais tarde, seguramente mais de 1000 anos mais tarde, após esta primeira aliança, uma aliança eterna. Agora através de Jesus, o seu Filho, conforme o texto que nós acabamos de ler, de Mateus 26, 28, não é isso? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos seus pecados. Olha só que coisa linda, queridos. Jesus tornou-se naquela cruz a nossa aliança com Deus. Pelo sangue da cruz, pelo seu sacrifício naquela cruz, Jesus foi para nós uma aliança poderosa que está sobre nós até o dia de hoje e será até o dia em que a igreja for arrebatada, conforme a palavra do Senhor nos ensina assim. Então a arca foi para Noé e toda a sua família, e para cada espécie de animal, uma salvação, para que continuassem até o dia de hoje as espécies que entraram na arca naquele dia. Na aliança com Jesus, nós somos hoje a igreja local, o povo escolhido pelo Senhor e que experimentou o novo nascimento e que foi lavado, remido pelo sangue da cruz, e assim esta aliança permanecerá sobre nós, sobre as nossas vidas, até o dia do Senhor Jesus, que virá para buscar o seu povo, a sua igreja, não é? E nos dará um lugar de total segurança para a vida eterna com o Senhor, o nosso Deus, nos céus. Então nós queremos ver aqui, por esse texto que nós lemos e por esse tema, não abandone a arca ou não abandone a igreja, algo muito seguro para mim e para você, baseando e fundamentando a nossa palavra nesse texto lido, contando a história para nós de como foram nos dias de Noé, o que o Senhor preparou e da forma como o Senhor estabeleceu. As coisas vieram a acontecer e houve, por parte do nosso Deus, pela obediência do homem, algo poderoso sobre esta família que deu continuidade
a raça humana, deu continuidade aos animais que permaneceram dentro da arca enquanto perdurou o dilúvio. Então veja só, a primeira verdade que nós vemos aqui, dentro da arca de Noé, havia problemas e conflitos para que Noé pudesse superar. Enquanto eles estiveram ali por um tempo bastante extenso, por mais de 100 dias seguramente, não é? 8 pessoas dividindo o mesmo espaço, alimentando, não é, os animais, e uma tarefa dentro dessa arca por um tempo bastante extenso, conforme nós falamos. Com certeza, queridos, havia conflitos dentro da arca, porque era bicho sujando, bicho tendo fome, e essas 8 vidas, esses 8 seres humanos, Noé, os seus 3 filhos, a esposa de Noé e as 3 esposas dos filhos de Noé. E tinha a responsabilidade de estar alimentando esses animais todos com aquele alimento que eles trouxeram para dentro da arca, para suportar todo esse tempo em que eles estavam debaixo das águas do dilúvio, debaixo das águas dos céus. Então veja só, queridos, que quantos conflitos existia ali dentro. Esses dias atrás aconteceu algo muito interessante, e o que me levou também a estar meditando essa palavra e trazendo esse entendimento nessa área, principalmente nessa altura de exposição dessa palavra. Há um mês atrás, nós estávamos em casa uma noite, e eu, a pastora Márcia e o nosso querido irmão Raul, nós estávamos ali tomando lanche à noite, e de repente ele me aborda e diz: pastor, olha que bichinho bonito dentro da cozinha de casa. E quando nós fomos ver, era um gambá. E tentamos pegar ele na noite, não conseguimos, e deixamos. Amanhã de dia a gente pega ele. No dia de manhã, nós voltamos a procurar o bicho e não achamos. E eu tenho o costume de todos os dias, todas as madrugadas, em torno de 3 horas da manhã, um tempo que eu acordo para oração, um tempo em que eu tomo tempo diante de Deus, e já criou um hábito de acordar nesse horário. E então, acordado ali, orando, eu percebi um barulho dentro do nosso quarto. E nesse barulho, no primeiro momento, eu achei que fosse um gato que nós temos em casa, que estivesse ali brincando, porque à noite ele brinca muito, e sempre ouvimos ele brincando dentro de casa, então nós nos preocupamos. Mas aquele barulho começou a ficar mais intenso, e mudar de um barulho, de uma brincadeira de um gato. Então eu acendi a luz do quarto, e quando eu vi, esse gambá estava dentro do nosso quarto. E foi um susto. 3 horas da manhã, e você vê um bicho desse dentro do teu quarto. E então eu me levantei e fui procurar alguma coisa para pegar esse bicho, para tirar ele dentro de casa. E não tinha nada de imediato ali dentro do nosso quarto sobrando. A única coisa que tinha sobrando era um edredom que a pastora usa. Caso esfrie de madrugada, ela se cobre com aquele edredom. E ela me disse: cobre ele, pega ele com o edredom. E exatamente o que fiz, joguei o edredom em cima do bicho, peguei ele e levei lá para o quintal, para a rua, e soltei ele embora. E voltamos para dentro. Queridos, a pastora já lavou esse edredom por 2 vezes, e o cheiro do bicho não sai daquele edredom. Já estamos em via de jogar fora por causa da fedentina que ficou aquele edredom. Agora você imagina, por mais de 100 dias, você com toda espécie de animal dentro de uma arca, e você tendo a responsabilidade todos os dias fazer a limpeza, não é, dos compartimentos, e tratar de todas as espécies. Se tem gambá hoje, com certeza existia gambá naqueles dias dentro da arca. Então, queridos, era muito conflito que existia. E nós vemos também hoje conflito dentro da igreja. Nós vemos dificuldade dentro da igreja. Às vezes dificuldade com relacionamento com os demais irmãos, dificuldade de viver uma vida de acordo com os princípios da palavra, dificuldade de honrar o Senhor naquilo que o Senhor tem estabelecido para nós, não é? Então, queridos, é muito importante nós sabermos que nós somos uma família. Você é completamente diferente de mim, eu de você, e vice-versa, de todos os demais. Existe uma grande diferença entre nós, e nós não podemos, em hipótese alguma, queridos, confundir esses valores, não é? Não pode haver hipocrisia,
mágoa, fingimento, não é? Nós não podemos confundir a atitude dos irmãos com a sua identidade. E isso constantemente nós confundimos, porque nós estamos vivendo com pessoas diferentes, buscando os mesmos objetivos, os mesmos ideais, mas a nossa maneira, a nossa forma de ser é completamente diferente. Se você for na minha casa, você vai ver que a minha casa é completamente diferente da tua, os nossos costumes, as nossas práticas. Se eu for na tua casa, a mesma coisa. Mas isso não muda o fato de nós sermos uma família. Isso não muda o fato de nós vivermos em aliança, não é? E o Senhor Jesus diz para nós com muita segurança dessa nova aliança que Ele fez conosco, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança que foi derramado por mim e por você. Isso é tremendo, queridos. Sabe, essa nova aliança traz para o meu ser, para o homem que um dia vai morar nos céus, para o homem eterno, uma convicção do que há aqui dentro de mim, que é o Senhor Jesus. Se esta nova aliança no sangue do Senhor Jesus é realidade na tua vida, esse mesmo Senhor Jesus que habita aqui, Ele habita aí em você. Então esses conflitos, essas pequenas coisas, não podem nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque o mesmo Cristo que habita aqui em mim, é o mesmo Cristo que habita em você. Olha que coisa tremenda. E Ele nos faz um só corpo, Ele nos faz um só povo. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Que há um só corpo, um só povo, um só rebanho. Não é isso? E esse corpo, esse povo, esse rebanho é eu e você. Mas sabe, queridos, havia lá no meio do colégio apostólico do Senhor Jesus, os 12 discípulos, pessoas complicadas. Havia ali um Pedro que era sanguinário, um homem que tinha um coração voltado para princípios completamente o contrário daquilo que o Senhor Jesus veio ensinar a nós. Não é isso? Ele era alguém que, no dia que o Senhor Jesus foi preso, ele usou desse princípio, desse coração cheio de cólera, cheio de ira, ao ponto de ele arrancar a espada da cinta e cortar a orelha do soldado. Olha lá para você ver que homem colérico que era, que homem sanguinário que era. Não é isso? O que você tem a me dizer de um Judas que era ladrão? Mas nós sabemos que ele era aquele que tinha responsabilidade de estar guardando as ofertas, o dinheiro que entrava. Mas ele era ladrão, diz a palavra. Ele era aquele que o Senhor já sabia de antemão que ele ia trair Jesus. Não é isso que aconteceu? Lá em João 13, versículo 18 a 30, Jesus fala muito sobre isso. Eles estavam reunidos ali, o Senhor Jesus falando daquilo que ia acontecer, que ele ia ser preso, que ele ia ser levado, julgado, condenado e ir para a cruz, e que entre eles havia um traidor, alguém que ia entregar o Senhor Jesus. E os discípulos não entenderam o que ele estava falando. Mas como isso? Como é que pode isso? Aí Pedro manda João, que está ao lado de Jesus, perguntar: mas Senhor, quem será este? E nesse texto, João 13, 18 a 30, o Senhor Jesus fala assim: aquele em quem eu colocar um bocado molhado no prato e ele comer, este é o que há de me trair. Imediatamente Jesus fez isso, colocou um bocado molhado no prato. Judas tomou daquele bocado e comeu. E diz o texto que a partir do momento que ele comeu, Satanás entrou em Judas e ele saiu para fazer o que ele tinha que fazer. O que é que ele tinha para fazer, queridos? Ele tinha que ir entregar o Senhor Jesus, como foi que ocorreu. Então veja só, queridos, quanto conflito tinha lá no meio do Senhor Jesus, em pessoas que aprenderam o próprio dele. Agora você não imagina que isso é possível no nosso meio? Que há pessoas que andam com você, que comem do teu prato, que pactuam com você, e ter o coração muitas vezes que maquinam o mal, que desejam as coisas ruins. Isso é tão forte e nós precisamos estar atentos. O que você acha de Tomé? Tomé, que como os demais aprendeu aos pés de Jesus. Jesus falou a ele, estava junto nessa oportunidade: olha, eu vou ser preso, eu vou ser condenado, eu vou para a cruz e vou morrer nesta cruz. Jesus falou isso.
E Tomé ouviu. Não é isso? Depois da morte de Jesus, o que foi que Tomé fez, queridos? Olha, se eu não colocar a minha mão na mão dele furada, se eu não ver o lado dele vazado com a espada, eu não vou crer que isso aconteceu. As irmãs foram lá no túmulo de manhã, viram o túmulo vazio, o anjo falou com elas que o Senhor Jesus tinha ressuscitado os mortos. Mesmo assim, Tomé não estava acreditando. Eu tenho certeza que há muitos no nosso meio que não acreditam naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor pode fazer. Nós vemos isso hoje, queridos. Pessoas têm dificuldade de ter fé, pessoas têm dificuldade de crer no sobrenatural, e isso impede a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Isso é muito forte, não é? Então, queridos, conflitos, eles existem, mas eu e você precisamos trabalhar para que esses conflitos não atinjam a minha vida, não atinjam a vossa vida na presença de Deus. Segunda verdade que eu vejo nessa palavra: só dentro da arca Noé e sua família poderia estar seguros, poderiam estar guardados. Olha o que diz Apocalipse 1, 12, 13. O Senhor falando com João, na revelação do Senhor para João, o Senhor Jesus aqui, falando com João, ele disse assim, João dizendo: eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro, no meio deles estava um ser parecido como um homem, vestido com uma roupa que chegava até os pés, e com uma faixa de ouro em volta do seu peito. Versículo 20, o sentido secreto das 7 estrelas, que você viu na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro, é este: as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas minha, diz o Senhor. Olha que coisa tremenda, queridos, que revelação poderosa, não é? Então, queridos, só dentro da igreja, só você convivendo nesse corpo lindo, que é a igreja do Senhor Jesus, que somos eu e você, não 4 paredes, é que é a manifestação do poder de Deus, aqui é a revelação do Espírito de Deus, e a proposta de Deus estabelecido para nós, não é? Então, queridos, fora da arca de Noé, só havia destruição, só havia morte, não é? Não havia nada de bom fora da arca, sabe? E não é diferente com a gente, com a igreja. Nós temos visto quantas pessoas que já passaram por aqui, que passaram o nosso meio, que já esteve junto com você, e que hoje já não estão mais. E são pessoas que estão passando por dificuldades, passando por lutas, estão indo por um caminho de morte, porque estão longe do corpo de Cristo. E nós, longe do corpo de Cristo, longe do convívio da igreja, nós somos candidatos sérios a morrer, a ter inanição espiritual, porque o mundo nos leva nesta direção. Então, verdadeiramente, queridos, nós só podemos encontrar salvação para nós e para a nossa família, debaixo das mãos do onipotente Deus, na direção que Ele tem deixado para nós, principalmente hoje, na nova aliança de Mateus 26, 28, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado por muitos. Queridos, se você estiver fora desse propósito, se o sangue do Senhor Jesus não te purificou, se o sangue do Senhor Jesus não tem lavado você, eu sinto muito em dizer isso, com muita dor no meu coração, eu quero dizer que você está fora da igreja do Senhor Jesus. Então é tempo de nós estarmos revendo as nossas posições, não é? Porque o Senhor, Ele continua manifestando, Ele continua salvando, Ele continua libertando, não é? Para que você seja livre de todo mal que está perambulando sobre as nossas vidas, nossas casas, todos os dias, para achar o meio de nos derrubar e tirar-nos da presença do nosso Deus. Sabe, queridos, eu posso dizer isso com toda segurança, porque eu sou o quarto de uma geração em obediência à palavra de Deus, que tem procurado obedecer em áreas da vida. Eu preciso de ser lapidado, não é? Porque nós somos seres humanos e nos tendenciamos para as coisas dessa vida, mas isso não muda a condição de igreja que eu sou. E aí os meus filhos, os meus netos, nós queremos que eles continuem na mesma pegada, que eles continuem na mesma dimensão de vida que nós temos vivido até o dia de hoje, porque eu tenho declarado diante de Deus todos os dias que a minha semente,
é uma semente bendita do Senhor para todos os tempos, enquanto as minhas futuras gerações estiverem sobre a face da terra. A terceira verdade: dentro da arca, Noé e sua família teve que dividir o espaço com os animais até o fim do dilúvio. Não teve jeito, não teve como ser antes. Olha, falta ainda 40 dias, falta ainda 80 dias. Por favor, eu quero descer, eu quero parar. Não, queridos. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 16. E entraram na arca, como o Senhor ordenara, macho e fêmea de cada espécie, de acordo com o que o Senhor havia mandado a Noé a fazer. Olha só a finalização do texto, do versículo. Aí o Senhor fechou a porta da arca por fora. Olha que coisa tremenda. Eles estavam fechados, trancafiados lá dentro, eles não tinham o que fazer. Eles tinham que esperar o dilúvio acabar, as águas abaixarem, para que eles pudessem sair de lá, queridos. E o nosso tempo na presença de Deus, como igreja, nunca vai cessar. Sabe, a nossa condição de buscarmos de ser santo, nunca vai terminar o tempo de nós deixarmos de ser igreja enquanto aqui na terra. Não tem para nós um tempo de validade. Olha, é a partir do ano que vem, a partir do ano de 2030, nós não sabemos quando vai ser. Mas enquanto o Senhor nos der vida, queridos, o nosso lugar é sermos igreja local, povo de Deus que ama ao Senhor e que vive num coração nesta dimensão, na presença de Deus. E sabe, queridos, como alguém pertencente ao corpo de Cristo, como alguém que anda junto, irmanados, na mesma pegada, com o mesmo propósito, com o mesmo coração, nós não podemos estar apontando ninguém do nosso lado. Olha o que diz para mim e para você nessa dimensão de entendimento, nessa linha de raciocínio, não é? De que dentro da arca, Noé e sua família teve que dividir o espaço com os animais e estarmos aceitando as condições que o Senhor tinha com eles, também é a mesma condição para nós. Não é? Nós dividimos espaço como igreja, nós dividimos aquilo que o Senhor tem nos dado como igreja. Porque se eu não amar você, se eu não trazer para a primeira pessoa aquilo que o Senhor tem sobre mim, como é que eu posso dizer que sou a igreja do Senhor Jesus? Então observe o que o Senhor diz para nós. Tiago 4,11 diz assim: meus irmãos, não fale mal um dos outros. Quem fala mal do irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, e sim juiz. Então, queridos, em nome de Jesus, eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para te condenar, mas eu estou aqui para te oferecer o melhor de Deus. Eu estou aqui para te oferecer a presença manifesta do Senhor, porque isso acontece na minha vida. Eu desejo que você seja alguém que se encha da presença de Deus, não é? Mas pastor, então você não corrige ninguém. Não é isso, queridos. O Senhor Jesus permitiu que Pedro, o Senhor Jesus permitiu que Judas, o Senhor Jesus permitiu que Tomé vivesse com ele até o último dia da sua vida entre eles. Então quem sou eu para condenar você, se você ainda não está buscando a perfeição? Mas nós precisamos estar juntos, irmanados, com o mesmo propósito, desejando as mesmas coisas, não é? Precisamos aprender a conviver um com os outros. Muitas pessoas vêm para o convívio da igreja com sérios problemas, com dificuldades. E eu e você, que somos alguém que já é experimentado com a palavra de Deus, que já tem uma comunhão com o Senhor, nós somos chamados, queridos, para sermos instrumento de Deus sobre a vida dessas pessoas que ainda estão num momento de franco desenvolvimento. Eu me lembro de uma irmã que viveu um tempo conosco aqui. Hoje ela não mora mais na cidade, inclusive ela está morando lá em Lençóis. Pensa numa irmã que vivia endemoniada. Em todos os cultos ela nos dava problemas, demônio sempre agindo na vida dessa irmã, mas por causa da sua vida que não estava de acordo com os princípios da palavra de Deus, como essa que nós estamos aprendendo nesse dia. Então, queridos, essa mulher, ela nos deu muito problema, e o Senhor me ensinou, através dessa irmã, que eu precisava de suportá-la, que eu precisava de amar ela mesmo, ela trazendo sempre os mesmos problemas,
para todas as vezes que ela vinha para o culto. Era o mesmo demônio, era a mesma atitude, porque ela tinha dificuldade de vencer algumas barreiras da vida. Sabe por quê, queridos, que isso tem que ser assim, nós amarmos as pessoas? Porque o Senhor Jesus, Ele contou para nós na parábola do trigo e do joio, que o trigo e o joio têm que crescer juntos, e que lá no dia da separação, no dia da colheita, é no dia da colheita que vai fazer a separação do trigo e do joio. Então não é hoje que eu tenho que expelir o joio do nosso meio, não é hoje que eu tenho que mandar embora aquilo que é joio, não, queridos. Eu tenho que acreditar, eu tenho que aplicar fé, que as pessoas, por mais difícil que seja, os teus filhos, os teus pais, o teu cônjuge, por mais difícil que ele seja, para ele tem jeito. Enquanto ele estiver ouvindo a palavra de Deus, enquanto ele tiver tempo, é tempo dele ser transformado, dela ser transformada. Então nós precisamos, queridos, entender esse princípio, né? E andar segundo o propósito de Deus. Será que não existe nenhum Pedro sanguinário dentro da tua casa? Será que não existe nenhum Judas dentro da tua casa? Será que não existe nenhum Tomé dentro da tua casa? Pode ser que exista, querido. E nós precisamos de amar, porque Deus nos deu para andar com a gente, para que eu e você possamos ser instrumento da manifestação do poder de Deus sobre essas vidas, sem sombra de dúvida. Então, queridos, Jesus amou e amou até o fim, não é? Então, só dentro da arca, chamada igreja, é que nós estamos seguros. Fora da arca, nos dias de Noé, havia uma chuva torrencial, muitos relâmpagos, muitas saraivas, não é? Muitos raios, e eles estavam seguros dentro da arca que o Senhor mandou construir, não é? Mas Noé e sua família, eles se salvaram. Então, queridos, nós só teremos salvação eterna se Jesus for nosso Senhor e estivermos vivendo a vida comum como igreja local, porque o Senhor trouxe você para andar comigo. Eu declaro em nome de Jesus meu amor por cada um de vocês. Eu declaro o quanto você é especial, o quanto você é precioso, preciosa para mim, porque o Senhor tem dado você para andar comigo. E eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela sua vida, porque você é muito importante. Sabe, queridos? E nós precisamos estar atentos com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para nós realizar. O nosso querido pastor Melvin, pai do pastor Abe, ele sempre falara algo muito importante e ficou gravado, principalmente no meu coração. Ele dizia assim que Noé, ele perdeu o mundo, mas salvou a sua família. Acabou, os parentes, os amigos ficaram lá atrás, mas a família de Noé, ele e a sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras foram salvos. Mas também ele dizia assim que nós não podemos ser como Davi. Davi, ele perdeu a sua família, mas ganhou o mundo, não é? E isso marcou demais a vida desse homem de Deus. Nós estamos salvando quem? Quem que você tem salvado? Com quem você tem trabalhado nessa dimensão para alcançar? Nós temos que alcançar principalmente a nossa família, aqueles que estão andando conosco. Você é alvo da minha oração, é alvo do meu trabalho, porque você é importante, conforme eu acabei de dizer alguns instantes atrás. Então a igreja, a comunidade onde eu vivo, onde você vive junto comigo, é a nossa arca, é a nossa cidade de refúgio, enquanto nós estivermos aqui na terra. Porque enquanto nós estivermos aqui ouvindo palavras como essa, participando do louvor, adorando ao Senhor, orando, intercedendo, clamando para Deus, você está se mantendo vivo, firme, pela graça e pelo poder de Deus. Amém, queridos? Lembre-se que Jesus está conosco, não é? E nessa arca chamada igreja, é o lugar da nossa total segurança, da nossa total proteção, que vem do nosso Senhor Jesus. E as portas do inferno nunca irá prevalecer sobre mim e sobre você. Amém? Quero orar por você nessa dimensão. Se você está enfraquecido, se você está enfrentando lutas na dimensão dessa palavra, que o Espírito Santo possa conceder, através dessa palavra e através da presença dele no teu coração, de ser transformado pelo poder de Deus. Vamos orar?
Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. E Deus, a igreja é o meu lugar. A igreja do Senhor é o nosso lugar. Nós somos a igreja. Não tem como, Deus, nós vivermos dizendo que podemos viver fora desse contexto. Por isso, Senhor, eu me coloco diante de Ti, ó Pai, como igreja do Senhor que sou, para amar incondicionalmente cada um destes que o Senhor tem dado para andar comigo. Ó Deus, eu declaro o Teu poder sobre mim, sobre nós. Eu declaro a Tua graça sobre mim e sobre nós. Eu declaro a virtude do Senhor sobre mim e sobre nós. Ó Deus, e possamos experimentar cada vez mais do poder sobrenatural do Senhor nessa dimensão de sermos uma família qualificada, transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Porque essa nova aliança, a aliança que há no sangue do Senhor Jesus, que foi derramada por muitos, por mim e por todos esses que estão me ouvindo nesse dia, por esse culto online, eu declaro que o Teu poder está sobre cada um destes. Senhor, que o Teu sangue esteja alcançando cada um dessa casa. Que o Teu sangue, ó Deus, esteja alcançando cada um destes que está conosco agora ouvindo. Seja lá em que lugar for, de que forma estiver, ó Deus, aonde estiver chegando esta palavra, ó Deus, que chegue o Teu Espírito Santo com graça, com virtude transformadora e possa, ó Deus, experimentar o melhor do Senhor para esse tempo tão conturbado que estamos vivendo. Porque, ó Deus, de fato e verdade, os nossos dias são semelhantes aos dias de Noé. Se houve descontentamento por Teu coração, meu Pai, naqueles dias, com certeza, esse mesmo descontentamento está no coração do Senhor hoje. E nós, como povo do Senhor, como igreja do Senhor, queremos fazer a diferença, viver de acordo com a Tua palavra. Queremos, ó Deus, que o Senhor ache graça dentro de nós todos os dias. Queremos, ó Deus, que o Senhor se alegre com nossas vidas todos os dias e possamos declarar em alto e bom som que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, é o Senhor das nossas vidas, que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é o nosso cabeça, que o Senhor é aquele que vem para nos buscar um dia, para levar, morar com o Senhor por toda a eternidade, nos céus dos céus, do qual o Senhor disse: na casa do meu Pai há muita morada, vou preparar lugar, para que aonde eu estiver esteja vós também. Queridos, que essa verdade seja plena sobre a tua vida, e você possa experimentar esta graça todos os dias, no poder que há no nome de Jesus. Eu te abençoo com salvação, eu te abençoo com libertação, eu te abençoo com comunhão, com intimidade, com a presença de Deus sobre o teu viver, todos os dias, pelo poderoso nome de Jesus, o nosso Senhor. Tenha uma semana cheia da graça, cheia da virtude, cheia do poder de Deus, e flua poderosamente, através do nome de Jesus. Amém? Deus é contigo, o Senhor te guarde e te abençoe todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém.